Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Paulo Nóbrega e hoje eu vou falar sobre compressor centrífugo. Um assunto de selagem interna é bem rápido e bem interessante. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e no final, se gostar, não esqueça de deixar um like, tá bom? Vamos lá então, vamos conhecer a selagem interna dos compressores centrífugos. Compressores centrífugos. Quando a gente olha um compressor da série M, como esse aqui, que é cortado na horizontal, a gente vê os impelidores e vê aqui as selagens internas. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Antes de falar sobre a selagem, eu quero falar sobre o fluxo do gás rapidamente, né? O gás chega pela sucção do primeiro impelidor, passa por esta área aqui. Esta área se chama difusor. Esta aqui se chama curva de retorno. E este daqui até o primeiro impelidor, até o impelidor subsequente, se chama canal de retorno. Então o gás vem fazendo esse caminho. E a cada impelidor, cada estágio que ele passa, ele ganha mais pressão, sobe um degrauzinho na escada de pressão. Muito bem. Entretanto, há um detalhe aí. Então eu estou falando que eu tenho vários níveis de pressão dentro da máquina. Então é natural que o gás, mesmo internamente, queira vazar da zona de maior pressão para a zona de menor pressão. Ou seja, o gás que está entrando neste impelidor aqui quer vazar de volta para esse. Por quê? Porque a pressão para frente é maior do que voltando. Então tem que haver selagens internas. São componentes importantes que a gente vai ver um pouquinho agora. Então, as selagens internas existem no eixo, no olho dos impelidores e no pistão de balanceamento. E também tem selagem, né, tipo labirinto e lâminas, dependendo da aplicação. Quando a condição química é muito agressiva, então geralmente não se usa alumínio, se usa algum material especial para conseguir resistir à condição química. Mas de uso geral, geralmente os labirintos são de alumínio. Então, como que funciona, né? O princípio de funcionamento do labirinto é bem simples e bem antigo, porém bastante eficiente. O gás está na zona de alta pressão, quer vazar. Aqui a parte estacionária, a gente chama isso aqui de selo, um selo por restrição, né? E aqui o eixo. O eixo girando, o gás quer vazar daqui para o lado de lá. Quando ele passa na primeira folguinha aqui, que é bem pequena, essa folga é pequena, por quê? Porque o fabricante pode se dar ao luxo de diminuir bem essa folga, mesmo sabendo que o impelidor, que o eixo vai ter algum roçamento. Por quê? Porque a aresta aqui é tão pequena, tão estreitinha e é de alumínio, que ela simplesmente desgasta ou amassa um pouquinho e abre a folga necessária para deixar o eixo rodar livre. Então, eventuais contatos em operação não são um problema muito grave, é até quase que previsível. Mas o gás passando, então, ele não vai direto. Ele passa, ele ganha velocidade aqui nessa passagem e depois ele turbilhona. Esse turbilhonamento dificulta o seu encaminhamento para o dente seguinte. Isso já faz com que a pressão no canal seguinte seja menor do que esse. E assim ele vai reduzindo. Então, quanto maior a pressão a ser vedada, mais dentes de labirinto vão ter, para ir reduzindo gradativamente. Aqui neste outro exemplo de baixo, a gente dá um exemplo de um labirinto muito sujo. Imaginemos esse labirinto entupido, com alguma sujeira que entrou e entupiu o labirinto. Ele virou praticamente uma bucha. Aí o vazamento aumenta bastante. Por quê? A folga é a mesma, igual a de cima. Porém, o gás não tem o efeito de turbilhonamento, ele passa direto, então ele vaza em alta velocidade e vaza muito mais. Então o labirinto tem um papel importante. Bom, então o gás entra na máquina, vai para o primeiro impelidor, ganha energia, é descarregado aqui no difusor, passa pelo canal para a curva de retorno, canal de retorno e entra no segundo impelidor. Observe que a pressão aqui no impelidor, vamos considerar esse aqui, é um segundo, mas tanto faz, pode ser qualquer um para o exemplo que eu vou dar.
A pressão no olho do impelidor a gente chama de P1. É a pressão de chegada no impelidor. Quando o gás atravessa o impelidor, ele ganha outro número, é P2. Ou seja, P1 é bem maior, P2 é bem maior que P1. Então, na saída do impelidor, o gás já ganha bastante pressão. Depois, ele passa no difusor e grande parte da velocidade é convertida em pressão, ou seja, energia cinética sendo convertida em energia potencial. E aí, então, a pressão aqui no canal de retorno e na curva de retorno é maior do que a do impelidor. Tá aí que eu quero chamar a atenção para um detalhe. A pressão que sai do impelidor, ela comunica com essa região aqui. Uma parte dela vaza por esse labirinto e retorna. Então esse labirinto é importante para evitar retorno do gás. Neste caso também, por quê? A gente pode falar, mas esse gás aqui não passou pelo segundo impelidor, mas ele passou pelo difusor. Só o fato dele sair do impelidor e passar pelo difusor, ele já aumenta a pressão, porque ocorre aquela conversão de energia que eu acabei de falar. Ou seja, neste ponto aqui que eu estou marcando com a setinha, a pressão é maior do que aqui do lado, mesmo não passando por um impelidor entre um e outro, mas passou pelo difusor. Então, para cada passo, cada degrau, a pressão vai aumentando e os labirintos vão sendo solicitados. Então, a pressão, maior diferencial de pressão que a máquina vai sofrer é lá no tambor de balançamento, que eu não estou mostrando aqui. Então, só para fechar, a gente observa que todos os labirintos são importantes. Agora, o que é mais crítico entre eles, fora o de tambor de balançamento, é o labirinto do olho do impelidor. Por quê? Porque ele é muito grande, a sua área é muito grande. Qualquer desgaste aqui a mais, ele dá muita passagem e tira o rendimento da máquina. Os fabricantes falam que até 30% de aumento de folga no labirinto do olho do impelidor ainda pode utilizar. Acima disso, tem que fazer então a troca. Então vamos finalizando por aqui, esclarecemos um pouquinho sobre o tipo de labirinto que os compressores centrífugos utilizam e qual que é o encaminhamento da pressão dentro da máquina e da importância que é fazer esses labirintos em material adequado para eles resistirem ao ataque químico, eventual ataque químico do produto bombeado e também manter as folgas para garantir a eficiência da máquina, tá bom? Finalizamos aqui então, obrigado, um abraço a todos.